A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção. Vamos hoje continuar Jeremias capítulo 39, né? De 18 versículos. Irmãos, muitas pessoas brincam com uma palavra, isso é uma revelação de Deus quando é de Deus. Aqui a gente vai ver um assunto aqui hoje tremendo, irmãos. Queda de Jerusalém. Deram risada de Jeremias, quiseram matar Jeremias, falaram que Jeremias não falava nada de Deus. Irmãos, se cumpre a profecia dada ao homem de Deus, irmãos. Você vai ver comigo aqui esses 18 versículos, entender. Vamos continuar falando depois no 40 em diante, né? O que Deus falou pela boca do seu servo e se cumpriu. O versículo 1, vamos ler de 5 em 5 versículos para a gente estar entendendo, né? E comentando aqui para a glória de Deus. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. 2. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês ao 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Ceserer, Sangar-Nebo, Sar-Sequim, Rabi, Sares, Nergal, Sazerer, Rabi, Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Versículo 4. Sucedeu que, vendo Zedequias, o rei de Judá, que todos os homens de guerra fugiram, saindo de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. 5. Porém, um exército dos caldeus os perseguiu, alcançou Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, e fizeram subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Ribla, na terra de Amate, o rei o sentenciou. Irmãos, Deus, ele é maravilhoso, irmãos, ele é fiel, ele ama, ele avisa antes de acontecer algo, irmãos. Quanto tempo ele veio aqui usando Jeremias, e ele fala assim com a sua vida e com a minha: olha, não dê lugar à carne, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O desejo da carne, meu irmão, isso eu falo para mim primeiro, é uma luta diária, constante. Irmão, você é orientado pelo Senhor. Nós somos, quando lemos a sua palavra, a orar, a santificar, a buscar, a vencer a carne pela dedicação a Deus na sua palavra, alimentando o Espírito. Aí a carne não vai ter êxito na nossa vida, irmão. Ah, mas eu errei, eu falei, eu criei uma situação e estou hoje numa situação complicada. Irmão, Jesus, ele avisa porque ele não quer ver o seu mal, o meu. Ele não quer ver o mal aqui do povo, irmãos. O povo brincou, deu risada, o povo caçoou. Quantas pessoas nos dias de hoje caçoam da palavra, do ensinamento de um pastor, de um líder, que vem da parte de Deus para trazer uma orientação para a sua vida e para nós, irmãos. E a pessoa não dá crédito, aí acontece o mal. Mas, meu querido, se a sua situação hoje é essa, Deus é poderoso para te livrar, para tirar você. Deus só queria desse povo aqui arrependimento, mas o povo não deu ouvido à voz do Senhor. Versículo 6. E o rei da Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias. Se cumpriu a profecia de Jeremias, irmãos. Diante dos seus olhos também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá. 7. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Olha, irmãos, é sério o negócio. Quando saímos da presença de Deus, irmãos, os nossos olhos espirituais são cegados. Jeremias, os olhos dele foram cegados aqui, irmãos. 8. E os caldeus incendiaram a casa do rei, a casa do povo, derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, bem como os rebeldes que se tinham passado para ele, o restante do povo que ficou em Nebuzaradã, capitão da guarda, levou o cativo para a Babilônia. 10. Porém os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou da terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Então os irmãos veem que Jeremias, o profeta, aleluia, aqui você vai ver nesse capítulo, irmãos, que ele era mantido preso pelo povo de Deus. Você vai ver o que vai acontecer com ele agora com Nabucodonosor, irmãos. O rei é furado de seus olhos, é levado preso. Irmãos, o povo estava cativo da Babilônia. Irmão,
Vigiemos, oremos, para que a gente não esteja cativo do pecado, irmãos, da Babilônia hoje, que é esse mundo que a gente vê aí, irmãos, que vai de mal a pior, irmão. Irmão, você lê um jornal, você vê um noticiário, alguma coisa, é de mal a pior, irmão. Você tem que estar firmado em Cristo, aleluia, para essa Babilônia não entrar em nós, irmãos. E isso hoje é o conselho de Deus para a nossa vida, aleluia. Versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o, põe sobre ele os teus olhos e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. 13. Enviaram, pois, Zebuzaradã, o capitão da guarda, a Zebuzaradã, Rabessares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todos os príncipes do rei da Babilônia. 14. Enviaram, pois, e tomaram Jeremias do ato da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à casa onde ele habitou, entre o povo. 15. Ora, tinha vindo Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no ato da guarda, dizendo. Os irmãos vê que o inimigo, irmãos, viu Deus na vida de Jeremias, teve respeito, temor a Deus pela vida dele, irmãos, e não tirou ele daquela prova, daquela aflição que ele estava, irmão. Você fica assim, Jesus tem misericórdia. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Muitos que falam que estão na luz, irmãos, não vê, não dão glória, não são gratos, são ingratos, irmãos. Tem uma ingratidão terrível, não consegue nada, não tem nada. Mantém o profeta de Deus preso, irmãos. E o homem só fazia bem para o povo. Talvez essa é a sua situação hoje. Você está fazendo bem, você está ajudando, você está orando, você está ali colocando na brecha por esse povo está só falando mal de você e te criticando. Irmão, Jeremias passou por isso. Nós passamos por isso. Mas Deus levanta, às vezes, uma pessoa que nem é cristão, irmão, para abençoar a minha e a sua vida, para nos honrar, para esse povo ver se converte, irmão. Isso é sério. 16, irmãos, ao 18, nós encerramos hoje o capítulo 39, para a glória de Deus. Vai e fala Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para o mal, e não para o bem. Cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. Porém, te farei escapar naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens, perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua vida te terás por despojo, porque confiaste em mim, no Senhor. Você vê, irmãos? Esse Ebed-Meleque foi aquele etíope, irmãos, que diz aqui a história que ele era eunuco. Aquele homem teve compaixão, teve coragem de ir até o rei e pedir pela vida de Jeremias. Irmão, Deus, irmãos, isso diz uns pastores mais antigos, não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Tudo que você faz para ele, na sua obra, para abençoar alguém, o Senhor, ele retribui para você, porque ele quer retribuir. A Bíblia diz que ele não sonega bem algum aqueles que o buscam, irmão. O etíope foi guardado. E o povo, irmãos, o povo estava agora cercado, encarcerado, irmãos, no exílio. A gente vai continuar, irmãos, aqui para a glória de Deus, né? Está na palavra, falando desse assunto no 40, no 41, no 42, irmão. Se eu fosse você, irmão, você está vendo pela primeira vez, acesse o canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, desde o primeiro vídeo, veja com a Bíblia aberta, leia, ore por nós estamos orando por vocês, e que o ensinamento, o entendimento da palavra, ele possa abrir os seus olhos, e a gente entender, vigiar mais, irmãos, do que orar. Não deixar de orar, mas vigiar mais. Amém? Paz do Senhor Jesus, irmãos, nos ajude deixando o joinha e, se possível, trazendo inscritos para o canal também, tá? A paz do Senhor, Deus abençoe.